Olá, queridos irmãos e irmãs, sejam todos muito bem-vindos ao canal Uma História de Fé. Aproveito para convidar você para se inscrever no canal, também deixar o seu like, acionar o sininho para receber as notificações. Hoje meditaremos o Santo Evangelho segundo São João, capítulo 7, versículos de 40 a 53. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Naquele tempo, ao ouvirem as palavras de Jesus, algumas pessoas da multidão diziam: Este é verdadeiramente o profeta. Outros diziam: Ele é o Messias. Mas alguns objetavam: Porventura o Messias virá da Galileia? Não diz a Escritura que o Messias será da descendência de Davi e virá de Belém, povoado de onde era Davi? Assim, houve divisão no meio do povo por causa de Jesus. Alguns queriam prendê-lo, mas ninguém pôs as mãos nele. Então, os guardas do templo voltaram para os sumos sacerdotes e os fariseus, e estes lhes perguntaram: Por que não o trouxestes? Os guardas responderam: Ninguém jamais falou como este homem. Então os fariseus disseram-lhes: Também vós vos deixastes enganar? Por acaso algum dos chefes ou dos fariseus acreditou nele? Mas esta gente que não conhece a lei é maldita. Nicodemos, porém, um dos fariseus, aquele que se tinha encontrado com Jesus anteriormente, disse: Será que a nossa lei julga alguém antes de o ouvir e saber o que ele fez? Eles responderam: Também tu és galileu, porventura? Vai estudar e verás que da Galileia não surge profeta. E cada um voltou para a sua casa. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus queridos irmãos e irmãs, amados filhos da Igreja de Cristo, eleitos de Deus, herdeiros dos céus. O texto do Santo Evangelho de hoje vem no seguimento da ida de Jesus na festa dos tabernáculos. Na ocasião, Jesus, estando no meio da multidão, não perdeu a oportunidade de ensinar e ali desenvolveu a sua pregação. A partir disso, podemos notar no texto de hoje que essa multidão que o ouvia estava um tanto quanto confusa. Alguns diziam: ele é um profeta, outros diziam que ele era o Messias, outros contestavam, e foi instaurada assim uma divisão no meio do povo. Os sumos sacerdotes mandaram prender Jesus, mas quando os guardas se aproximaram de Jesus, ouviram a sua pregação e disseram: Ninguém jamais falou como esse homem, e não tiveram coragem de pôr a mão em Jesus. Esse episódio me faz lembrar a passagem de Jesus com os discípulos a caminho de Emaús. São Lucas capítulo 24, versículo 32. Ao se encontrarem com Jesus e ouvi-lo falar das Escrituras, diziam então um para o outro: Não se nos abrasava o coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras? Da mesma forma, os que queriam prender Jesus, ficaram maravilhados com as palavras cheias de encanto que saíam de seus lábios, como vai dizer São Lucas no capítulo 4, versículo 22. Os fariseus, então, passaram a instigar os sumos sacerdotes e o povo contra Jesus. Nicodemos, que estava ali vivendo toda essa situação, tenta colocar um pouco de equilíbrio nesse diálogo, dizendo que não deveriam julgá-lo antes de ouvi-lo, mas mesmo assim recusam a ouvir Jesus. São Paulo, escrevendo aos Hebreus no capítulo 4, versículo 12, vai dizer que a palavra de Deus é viva e eficaz. E de fato, os seus ensinamentos perpassam o tempo e a história. Os judeus, sumos sacerdotes, fariseus, estão apegados aos seus costumes e engessados nas suas tradições,
regras, leis, preceitos, se colocaram numa condição de incapacidade de enxergar a verdade pregada por nosso Senhor. A lógica por trás do comportamento deles é eliminar todos os que não pensam como nós, ou se une a eles, ou se é eliminado. Esta é a lógica. Uma lógica mundana e que me parece bem atual. Ou se abraça as coisas do mundo, ou se é cancelado. Por isso, o desejo do mundo é tirar Deus da história. Assim, a verdade deixa de ser absoluta e passa a ser relativa. E cada um passa a ter a sua verdade. A sua verdade, aqueles que acreditam nisso, aqueles que passam a ter a sua verdade, essa verdade não é mais verdade. Ela é uma mentira. A verdade é verdade porque está sustentada nos princípios evangélicos. Se ela não tiver princípios evangélicos, ela é uma mentira. Aliás, a mentira agora tem outro nome. É chamada de nova verdade. É hora de decidir. Estamos vivendo o tempo quaresmal. E, de fato, o que queremos? Quais as escolhas que vamos tomar? Quais as decisões que queremos fazer? Ou quentes ou frios, ou santos ou nada. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.